quando nasceu, os seus pais já trabalhavam aqui na Quinta dos Dois Irmãos? Sim, na Quinta dos Dois Irmãos, meus pais, os meus avós e os meus bisavós. E a pergunta que me fez, como é que foi os primeiros 5 anos da minha vida, quer dizer, o que eu me lembro é brinquedos no ativo. Quando comecei a andar, pronto, brincávamos dentro da água, dentro da lama, sei lá, andávamos por ali para passear e o meu pai e a minha mãe sempre a trabalhar. Na altura não havia a atenção que os pais não pediam, nem tinham tempo para dar atenção aos filhos. Não é? Vocês eram quantos filhos? Sim, só 2. Isto é que é a Quinta dos Dois Irmãos. Porque a Quinta surge, o nome da Quinta surge com... Surge após o nosso nascimento. Sim. Os meus pais não sabiam que nome é que davam àquilo, porque não tinha nome nenhum, depois puseram Quinta dos Dois Irmãos. Então diga-se, faz favor, o seu nome, diga-me como é que foi... Carlos Alberto Reis, nasci em 1958. Ao contrário do meu irmão, não nasci aqui, nasci, quase ninguém sabe, mas ali numa região que é Porto Brandão. Havia ali um edifício tipo de freiras, ou que era onde faziam partos. Foi onde a minha mãe me foi ter. A minha mãe foi, na altura, para lá para me ter. Pronto, depois eu fui criado ali também com o meu irmão. Na altura havia mais 2 irmãos também ali ao lado. Andávamos sempre os 4 juntos e as nossas brincadeiras eram no campo. Brincávamos, na altura havia muito inverno, muita chuva. A gente brincava principalmente com coisitas na água e coisas que nós próprios é que fazíamos, né? As carritas, aquelas coisas, berlindes e coisinhas pequeninas assim depois. Estavam a dizer que andaram aqui nesta escola. Sim. Como é que foi? Quando é que entraram aqui? Aqui foi como nós estávamos sempre no espaço lá na Quinta à vontade. Nunca fizemos colégio, no pré-escolar. Quando íamos para aqui achamos que era uma prisão e uma coisa muito estranha. Eu apanhei uma professora também que era brava. 1900 e? Então eu tenho 64, faço 64, portanto vim para a escola com 6 anos, foi em 60 e picos. 1060 e picos. 67 aí. A professora, quando eu digo que era má, era assim, ela às vezes... Eram todas. Era a Dona Maria da Conceição. E às vezes quando estava frio, e às vezes também quando estava calor, quando entrávamos na sala, eram reguladas até da mão. Faltava aos trabalhos. Era. Tanto ele como eu fugíamos muito à escola. Eu fugia, eu era um chamado bicho de mato. Tinha medo da escola. Passava à entrada da Quinta, tínhamos uma árvore grande que era uma acácia. Aliás, o que há agora, essas árvores que se vê aí. Na altura não havia os parques de campismo ali. E o caminho era de terra. Do campo de bola para baixo era terra. Não havia luz nem nada. De noite aquilo era um escuro que até me tinha medo. E eu passava, como tinha medo à escola, passava então, saía, preparadinho da manhã, às 8, com uma mala qualquer, e subia a árvore, ficava lá em cima da árvore desde as 8 até à 1h. E tudo à minha procura. E depois um dia eu fui descoberto, não é? E a minha mãe correu tantas vezes atrás de mim para as terras: "Oh, Mério, anda cá, a mãe não te faz mal, oh, Mério, anda cá, vai para a escola", não sei o quê. Entretanto, depois crescemos, não é? E estudava, começámos a andar ao mar, à pesca, na árvore de Natal de Chana. Deixe-me só fazer uma pergunta. E o senhor também andou aqui nesta escola? Sim, Vocês andaram os dois juntos aqui nesta escola? Eu chumbei logo no primeiro ano aqui. Depois o problema que acontecia era que, quando nós faltávamos à escola, quando entrávamos aqui, passava um bocado, o professor, os trabalhos de casa, não sei o quê. Quem não tinha os trabalhos de casa feitos era castigado logo com reguadas. Por acaso apanhei um professor que era rígida, mas conseguia convencer assim um bocadinho os alunos a estudar, apanhei a Amália. Mas não, pronto, todas as pessoas na altura batiam, mesmo nas meninas e tudo. Era separado as meninas dos meninos aqui na escola. E a gente, depois, é claro, a gente às vezes fugia, no outro dia não víamos trabalho, mas reguadas. E assim foi-se passando e fomos crescendo assim. E com a cabeça no quadro. A minha chama uma bater. E tinha mas toda a gente sabe, tinha aquelas canas de ainda, com a cana na cabeça da gente, quando apanhava aqui por uma orelha, às vezes até rasgava a orelha. Rasgava uma orelha às vezes. Vocês só estavam aqui meio-dia, o outro meio-dia voltavam para a Quinta. Para a Quinta. Quando a gente já depois era maiorzitos, quando chegávamos para a Quinta, os pais pediam e para irmos regar. Porque a rega antigamente
nós tínhamos uma nora, ainda hoje aqui há dias, agora com aquele moço que estava ali com o Tosé, que também foi criado, não tanto como os outros dois irmãos moravam mesmo ali ao lado, a gente andava sempre a escolar. Iniciámos depois, mais tarde, as galas. A gente tínhamos uma nora, a água era tirada com o animal a andar à roda e era encaminhada, ao princípio, por uns coisas feitas em areia da praia e tipo uns blocozinhos por aí fora, e depois fazia umas regadeiras, as regadeiras eram uns montinhos de terra e a gente andava ali com uma enxadinha a cortar a água, era tudo assim. E a água não se podia estragar, era poupada, que arrebentou lá a água, ralhavam os pais, ralhavam logo a gente. Portanto, a vossa quinta tinha um furo com água de onde Não era um vocês furo, tiravam. naquele tempo não havia furos, era um poço, todas as quintas tinham um poço. Há vários poços aí há mais de 50 se calhar. E aqui era uma nora, ele andava a rodas, tinha uns alcatruzes que fazia assim, ia lá ao fundo, enchia de água e despejava para um... Eu sei onde é que está uma, queria levar lá para a quinta, porque foi uma pena que nós depois mais tarde nunca restaurámos aquilo, mas por acaso há uma na terra dele e eu agora queria levar lá para a minha quinta. Temos lá o poço. Na vossa quinta, o que é que se semeava? Antigamente o que se semeava não é como hoje. Semeava-se muito a cenoura, éramos fortes em cenoura, nabo, couve-flor também pouca, couve portuguesa também, semeava salsa, coentros, lombardos, tudo. Nessa altura. E depois levava-se para a ribeira. No caso de 24 de julho. Era uma grande abastecedora, as terras da costa. A cenoura era apanhada uma a uma à mão, depois era lavada com rama e era atada com um ráfio ou um cordel, que era uma paia que fazia esses bolhos de cenoura. Primeiro era junco. Era junco. Apanhavam iam apanhar junco e onde havia o junco era batido, deixavam secar, e depois com isso é que atavam molhos de cenoura e era lavada depois. Hoje já não se passa isso. Hoje não, há muitos anos. Há muitos anos a cultura intensiva nas terras é especialmente batata e couve. Aqui? Sim, há muitos anos. Há bocadinho estávamos a falar de fertilizantes para a terra. Como é que isso era? Querem contar? Antigamente era assim, a minha mãe começou a vida, além da agricultura, tinha vaca. A minha mãe tinha 6 vacas, as quais nós vendíamos leite ao litro. As quais a minha mãe ordenhava, aqui pela costa toda. Às 4 da manhã e ordenhava à mão. Era um trabalho imenso. Depois de um dia de trabalho, uma noite a vender na Ribeira. E então depois o meu pai ia vender o leite que nós chamávamos às madames. Nós tínhamos uma carroça. As madames eram as pessoas que tinham as vivendas aqui ao norte, para o pé da igreja, que eram as pessoas que tinham dinheiro. É pessoas que tinham mais posses, não é? Tinham dinheiro. Década de 70, portanto. Sim. Depois trazíamos o resto de comida da Rosa dos Ventos, especialmente da Rosa dos Ventos, que agora foi restaurada até, aquilo era um hotel, ou o que era, e trazíamos muita comida e dávamos aos frutas pobres. E o resto, e aquilo depois era fervido, num panelão grande que a gente tinha, com lenha por baixo, e aquilo servia com farinhas que a gente mostrava para dar aos porcos, para os porcos. Portanto, além de vacas, tinham porcos. Sim. E depois começámos a criar também um boi, 2 bois, íamos crescendo. Galinhas nos patos. Mas estávamos a falar dos fertilizantes, Os não é? fertilizantes, muitos deles, naquele tempo. Não, naquele tempo havia poucos. Não, muitos do que eram utilizados vinham do mar. Quando nós, e antes de nós, mais até antes de nós, as pessoas que andavam lá com a carroça, nós miúdos, fomos para lá com a carroça, nós tínhamos pai 12 anos, com um desgosto enorme para os meus pais, porque a minha mãe ainda andámos a estudar na António da Costa, e depois mais tarde, eu fui quando a António da Costa foi inaugurada, foi quando eu fui para lá no primeiro ano, na António da Costa, chumbei logo lá também. E depois mais tarde passámos para a Emília Navarro. Mas quando a gente tinha ali uns 13 anos, 14, não é? Tínhamos a carroça e o pessoal da pesca precisavam de alguém que trouxesse da borda d'água para a caminhonete que estava naqueles parques de estacionamento para virem vender aqui à costa, que era vendida no chão, umas caixas enormes de madeira. E então havia um trabalhador, já faleceu, gastei, dos meus pais, que a gente não tínhamos coisa para ter num cavalo, não é? Isso podia acontecer alguma coisa, então nós íamos na carroça, mas com esse trabalhador dos meus pais, e quando, porque naquele tempo apanhava-se com facilidade num lance, o lance era quando chegava 100 caixas de carapau, 120, e a do lado apanhava mesmo, e a outra apanhava mesmo, e a outra apanhava mesmo, e na Fontantelha também, e era tanto carapau, tanta cavala, tanta coisa, era excesso, chegava a 0, não se vendia, e então as pessoas que andavam lá com a carroça traziam para espalharmos na terra. Aquilo estava ali uns dias e depois era enterrado. Não havia aqui outra forma de rentabilizar, nem vendendo para a Mercado da Ribeira, nem guardando em armazéns. Então hoje se passa esse problema aqui? Mas ainda hoje se passa. Ainda
Hoje se houver uma, a gente chamava uma lufada é muito peixe, muito carapau, por exemplo. O carapau chega a zero. Eles deitam fora. Então, já, é conhecimento da senhora, por vezes a praia está cheia de peixe. Porquê? Porque os pescadores também não têm hipótese de ter um contentor logo ou isso para pôr, apesar da Câmara às vezes disponibilizar em certos parques de estacionamento, há aqueles contentores grandes que servem para eles limparem a praia e para os pescadores também porem lá uma coisa. Eles têm que largar aquilo lá muito longe, lá dentro da água, não é? Mas depois aquilo chega à terra outra vez. Se houver muito peixe, não há escoamento. Não se compreende quando há muita fartura, e isto ao longo de 30 ou 40 anos, não haver entidades que agarrassem no peixe. Então, pelo menos dá para uns lares ou uma coisa qualquer, se calhar, não sei. Mas estava-se fora. Então o vosso pai só pegava no que eram hortofrutícolas e levava para a Ribeira para vender? Sim. Peixe nunca fez isso? Não, não. O meu pai só vivia o meu pai e a minha mãe só viviam da agricultura. Nós é que fomos para a pesca. Nós fomos para a pesca e depois o meu irmão devia ter 16 e eu 17, fomos dos primeiros a ter um trator. Comprámos um trator, o meu irmão levava o trator, já com essa idade, com o camacho, com esse senhor, mas muitas vezes ele na praia manobrava o trator sozinho, e eu, com 17 anos, levava a caminhonete. Com 17 anos. Mas deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, vocês chegam à escola secundária em Emílio Navarra ainda? Sim. Mas depois desistem. Tem ideia mais ou menos qual é que é o ano em que vocês desistem? Quando se deu o 25 de Abril, foi em 74, não é? E eu lá estava. Tanto quando eu cheguei à escola, é uma revolução. Eu nem sabia, do campo não tínhamos assim essa cultura para saber que havia fascismo e havia cá estas coisas. Né? Só as pessoas assim mais da cidade, algumas pessoas que tinham os familiares que lutavam contra o regime na altura, talvez soubessem. Mas quando eu lá cheguei, e depois, o pior é que nós desde miúdos, fomos educados para trabalhar, para ajudar muito. E depois, hoje não se pode sair da escola, que é uma greve não sei das quantas. E a gente, por vezes, saltávamos do coisa para apanharmos a caminhoneta da carreira, para virmos a regar ou tratar de animais. E para o mar. E para o mar também já. Vimos aqueles compromissos e a gente, A minha mãe muitas vezes dizia, filho, estudai, e ela dizia, estudai. Ainda vamos tareias. Foi. Em relação, por exemplo... A minha mãe sempre teve uma preocupação. O meu pai não sabia ler. Aliás, o meu pai é aqui da costa. A minha mãe não é daqui. A minha mãe é da Covilhã. O Inhais da Serra, onde está o hotel Lagado Azul, é daí que a minha mãe é. A família é da parte... A minha mãe veio de lá. Até foi, na altura, a minha mãe, que ainda é viva, o meu pai já não, teve uma desavença com o pai, por causa de um cavalo, uma coisa qualquer, zangou-se. O pai não sei o quê, esta coisa, vou, mas é servir para o pé da prima, já tinha cá uma prima em Lisboa. Então veio para a criada. Para a farmácia da Costa da Caparica. A primeira farmácia. A patroa primeira, foi a primeira patroa dela. Depois, é claro, conheceu o meu pai e foi para, casaram e pronto. E ela ela ainda tinha a quarta classe também, não chegou a acabar. Ela depois acaba a quarta classe para tirar a carta de condução. A minha mãe tira a carta de condução já depois de ter a gente, acho eu. As terras da costa... Naquela altura era obrigatório ter a quarta classe para tirar a carta de condução. Estava a falar dos fertilizantes. Nós, por exemplo, na nossa quinta, como havia mais algumas pessoas, como tínhamos vacas, aproveitávamos muito o estrume. Tínhamos estrume assim, também desta sala, alto, e era esse estrume, esse fertilizante que punhamos nas terras. E algum mais orgânico, mas pouquinho. Agora não, agora as terras da costa... É ganância. As terras da costa... Agora, se fizessem uma análise, isto quer dizer, pode-se, toda a gente sabe, não é escondido. Mas os fertilizantes já não são assim como eram antigamente. Antigamente faziam muito mal. Agora, por exemplo, quando estou a regar agora por expressão, agora são mais quando regam agora por expressão, estou a pôr ao mesmo tempo fertilizantes. Não é? As terras da costa, se calhar, não têm 10 anos a descansar ou mais para se pôr lá uma coisa e ser bom. Mais a descansar. Então não há animais. Pois não. Toda a gente, tinham que fazer quando tínhamos, não éramos só nós que tínhamos animais. Eu Porto, havia pessoas que tinham animais, tinham que mudar vacas e bois. Porque mesmo as pragas que há de bicho, porque as pragas nas hortaliças há, porque quando segundo eu sei, que eu percebo, quando a cultura é sempre a mesma e muito intensiva, não é? Ora, se eles mudassem para uma agricultura que nunca houve na costa, como a beterraba, com o senhor a pôr, não sei o quê, isso ajuda as terras a ficarem melhor, com mais coisas. E o que é que vos faz sair do campo e virarem-se para o mar? Portanto, rapazes com o quê? 15, 16 anos? Eu comecei aí com 12, 13. 12, 13 anos. O que é que vos faz sair de uma Porque naquele tempo ganhava-se o dinheiro, pronto, não é? Ganhava-se. Que dinheirito era esse? Dinheirito era O que é que assim, vocês porque havia faziam? pessoas, nós
porque o dinheiro era assim, a gente depois, o dinheiro na altura era todo dado aos pais. E a nossa quinta, se a senhora lá for hoje, nós temos lá 20 casas construídas daquele tempo. Naquele tempo, para se fazer as casas, não é como agora, não é? Agora, a minha mãe e o meu pai tinham aquela ideia, fazíamos as casitas. O terreno, graças a Deus, o meu avô conseguiu comprar na altura aquele terreno, é mesmo nosso. O terreno quase todo que está aí, apesar de estar em litígio, os terrenos da Costa foram alegados aos donos das terras, que eram os Cardosos, não é? O meu avô, na altura que hoje tem avô, depois passou para o meu pai, assim como as outras famílias também é. Depois a Câmara de Almada, na altura, comprou as terras, desses anos para cá tem estado sempre em tribunal, mas não sei como é, ainda não se resolveu nada. E nós vivíamos da agricultura, mas depois a gente falava com pessoas, com pescadores que andavam com a gente na escola, apanhou-se muito peixe, ganhei, naquele tempo ganhava-se quê? Contos? Não, mas assim por coisa era 80 escudos ou 100 escudos, calhar numa noite, não era? Mas, contos, chegámos a ganhar contos. Contos, mas era já depois quando vinha o trator. Sim. Talvez, mas era muito dinheiro, como um trabalhador se calhar ganhava 5 ou 6 contos. 1971, 72? Não, nas 58, pondo aí 13 anos, 58, 61, 71, 73, 74, 75, 25 de Abril, e nessa altura. Após o 25 de Abril, e depois não era só isso, a gente todos os dias. Deixa só recuperar aqui. Após o 25 de Abril, nas terras da costa, peixarias, pescadores, todos ganharam muito dinheiro. Porquê? Eu não sei se foi, quer dizer, não percebo de onde acabou-se tanto dinheiro, porque se vendia tudo, por exemplo, nós foi... As hortaliças vendia-se muito. As hortaliças eram espigadas, era na Ribeira, havia um pedido... Era um bocado abastecedor de Lisboa, a Ribeira. Não percebo, aquilo é tudo... E a costa era talvez... Porque, peixarias é a mesma coisa aqui na costa, pescadores também. Houve pessoas que tiveram orientação de capacidade depois para gerir, outras que viram o dinheiro e gastavam. Não foi o caso da minha mãe. Mas estava-me a dizer, há pouco eu interrompi só para recuperar esta ideia do 25 de Abril. Portanto, vocês começam na arte chávega, mas não têm ainda o vosso barco, nem nada disso. Nunca tivemos. Nós nunca tivemos barco nenhum. Nós, aliás, começámos a pescar com um pescador que é conhecido, da Costa, né? Aliás são todos, né? A gente se falar, na altura onde aquilo era o José Braço, depois havia os filhos, conforme nós sempre demos bem com os filhos, andámos lá com o carroça. Quando comprámos o trator, aquilo foi uma maravilha, porque depois o animal carregado, às vezes, coitado, para puxar aquilo, metia pena, os animais, a gente tinha que ajudar, aliás, os pescadores ajudavam as carroças a deslocar, e às vezes quando era para passar a linha do comboio, aquilo fazia assim, até se espalhava carapaus ou cavalas, e nunca tivemos barco. Quando comprámos o trator, a caminhonete foi uma maravilha. A maior parte das pessoas iam a pé, e assim, umas iam em cima da caminhonete, que a gente lá, por vezes íamos pescar, descíamos à Fonte da Telha e depois andávamos para o norte. Puxávamos ali uma zona que era os Cavalos. Com o trator era uma maravilha. A gente deslocava-se até para vendermos, por vezes vendíamos na lota da Fonte da Telha, quando andávamos a pescar perto da Fonte da Telha, que era um vai e vem nos instantinhos de carregava o peixe. Onde é que era o melhor sítio? Era aqui na costa ou era lá na Fonte da Telha? Sim. Sempre foi a Fonte da Telha, aquela zona ali da Fonte da Telha sempre foi melhor. É aquela zona ali, vá lá, ali chamavam ao Bico da Rocha, depois pescavam-se ali, o mar é mais fundo, o mar é mais calmo às vezes lá, e saía-se melhor ao mar ali tudo do que aqui. E quando é assim, eu não percebo nada da arte chávega, sai-se quantas vezes para o mar? Nessa altura? Portanto, estamos a falar de 70, não é? Sim, nessa altura era assim. Nessa altura, como sabem rapidamente, as pessoas todas, as que conhecem, sabem. Portanto, para mim era a verdadeira arte chávega, porque era tudo à mão. Tínhamos de deitar o mas barco, era muito dura. Umas trancas, mas aquilo era uma escravidão. Os barcos eram maiores, eram os barcos de meia lua. Depois punham chamavam as trancas, né, que eram uns barrotes de eucalipto, redondos. Depois eram 4, 5, 6 homens em cada lado, e eram 2 trancas. Varas. E depois às vezes punhamos varas no chão para ajudar a deslizar, porque o barco carregado com a rede para ir para o mar era muito pesado mesmo, era um caso sério. E depois era a remo. E depois para encalhar. A remo. Depois a gente, aquilo, tinha o senhor que estava à espadilha, que era o mestre, normalmente o mestre ou o dono daquilo, ficava ali atrás, né? Ele estava virado para o mar, nós estávamos de costas, e depois quando ele via que o mar não vinha lá ondas, ele rema, força, e era armar, mas depois vinha uma outra, às vezes vinhávamos todos. E nessa altura uma pessoa que desse, também o peixe é que manda, né?
Se nós estivéssemos a apanhar peixe, Fazíamos só às 4 da manhã. a pessoa incentivava-se a dar outro lance. E depois vinham da lota e diziam, olha, o carapau está a levar valor, então vamos dar outro lance. Nessa altura, 4, 5 lances, uma pessoa que desse 6 ou 7, era até de madrugada. Começávamos a pescar às 4 da tarde e era até de manhã. Era. E depois, ao fim do dia, do lance, fosse dia, fosse noite, tínhamos que puxar. Fazia o barco já vinha vazio, puxávamos o barco para cima, aí já vinha no ar às vezes, conseguíamos trazê-lo no ar, mas arreávamos algumas vezes, e depois estendia-se a rede. Que era bom, depois o pescador, o mestre vir, por vezes, cozer um bocadinho e fazia bem a rede para a rede enxugar e assim. Aquele tipo que às vezes fazem no fundo até mostrar como era antigamente. Aquilo é um barquinho e é uma brincadeirazinha, mas depois, quando era a sério, quando eram barcos grandes e muito pessoal, muito peixe, tinha que salvar o peixe a salavar, pôr nas caixas, escolher, como agora depois o barco ficava em seco, quando a maré vazava, tinha que outra vez para baixo, puxá-lo dali para cá, remar com o vento, era sempre as bolhas na mão e às vezes em sangue. Era duro. E uma coisa, e vocês sempre ficaram aqui? Vocês não iam a Sesimbra ou vocês não iam para outros pontos do país? Ficavam sempre aqui? Não, os barcos não têm capacidade para isso. Estes barcos agora têm, com os motores e não sei o quê, porque agora eles com facilidade, os lances agora dá-se com facilidade. Só precisa de 10, não 8. Não custa nada. Nós também tivemos, fomos os primeiros a ter, nós depois chegámos a ter 3 tratores na pesca, mas mantivemos sempre o trator para a agricultura. Depois, quando a gente na agricultura, era tudo lavrado, com o animal a puxar e com uma charrua, à mão. Nós ia o homem aqui atrás, ia fazer força para aquilo enterrar, a sorte é que as nossas terras aqui são de areia, com facilidade a terra se virava mesmo com o animal a puxar. Chegávamos lá e voltávamos para trás, andávamos para trás e para a frente. Quando a gente comprou o trator, aliviou logo muito a mão de obra na agricultura. Então vocês mantêm as duas atividades, portanto, por um lado, às 4 da tarde estão na faina, não é? Sim. E depois, durante o dia... Então, era assim. Agora nós já fazemos isso. O meu irmão levava o trator. Década de 70. O Américo levava o trator. Ia pela praia, levava logo uma mancheia de pessoas em cima de uma caixa, que eu tinha uma caixa para transportar o peixe, levava ali uma mancheia de pessoas. Eu ia pela estrada com a caminhonete, descarregava as pessoas, vinha carregar as hortaliças, só tínhamos uma caminhonete, ia descarregar num estante a 24 de julho e depois ia ter com eles à praia. De manhã, quando chegava, às vezes a minha mãe, não havia telefones naquele tempo, oh filho, mas achas que vens a tempo para levar a caminhonete? Eu tenho que levar a caminhonete para a Ribeira também para dar-lhe jeito para depois vir embora, não é? Depois vínhamos da pesca, a minha mãe chegava à pressa com a caminhonete, olha, afinal, quantos molhos de senhora apanhar? Olha, apanhámos 50, então tem que apanhar não sei o quê, que a senhora está a vender muito bem, e dinheiro, não sei o quê lá. A gente ia apanhar à pressa mais o trabalhador que a gente lá tinha, mais uma cheia de cenouras ou povos, era assim a nossa vida. Porquê é que vocês não vendiam aqui na Praça da Costa ou da Charneca? Não tenho capacidade. Não pensar nisso, porque ali, a 24 de julho, as hortaliças, a gente aqui da Costa era couves e quando não se podia empilhar, mas por exemplo, molhos de grelos e coisa, era como empilhavam com uma escada, porque aquilo abastecia Lisboa toda, restaurantes e supermercados, e as pessoas antigamente faziam medo, faziam sopa, agora ninguém faz. Agora as terras estão a ser abandonadas porque as pessoas gastam imenso dinheiro em tudo, no trator, os combustíveis muito caros, vão vender lá para longe, lá para o mar, não sei para onde, gastam uma cheia de dinheiro e depois, se a senhora falar com agricultores que fazem muita, às vezes chegam a oferecer tudo porque não compensa vender. As pessoas não dão valor às hortaliças. E faziam este horário, esta jornada de trabalho, não é? Porque são 2 trabalhos distintos. Sim. De segunda à sexta, de segunda a sábado? Todos os dias. Porque nessa altura pescava só domingo e tudo. Até à segunda-feira. Por exemplo, no mercado da Ribeira, ninguém quase ia vender à segunda-feira, que achavam que era um dia para descansar. 99% do pessoal das terras. Era a minha mãe a única era das poucas aqui da Costa. Porque à segunda-feira... Fazia sempre boas vendas. À segunda-feira ela fazia sempre boas vendas. Sempre. Já ela levava a caminhonete, porque muitas vezes nós só pescávamos ao domingo se o peixe levasse valor, se no sábado tivéssemos apanhado peixe. Pronto, resumindo com isso, a quinta, pronto, também porque ali temos, já temos lá uma escritura de 1800 e tal. E uma asta pública, que eu ainda estou para saber, que eu descobri mais um advogado, temos lá uma asta pública, como você então é que não sabia ler nem escrever. Mas tinham inteligente, era inteligente, não dava à escola. Que a mãe pagou foi uma asta porque o avô faz com a cama.
sobre um terreno. Assim, mas como é que o meu avô fez isto? Sem saber escrever. Pois. Diga-me outra coisa, em 94 há aqui grandes mudanças em termos de agricultura e em termos de pesca, ou não? Ou vocês não sentem 94 como um ano de mudança? 94, 95, não sentem? 94... Então, mas em 94 ainda a gente andava à pesca. 94, sim. São 30 anos, 80... 94, sim, 83, 94, não, já estamos a deixar a pesca. Já estamos a deixar. Mas mantivemos sempre contato com os pescadores, aliás, a gente vamos muitas vezes lá ver, mas não, na agricultura, pá, talvez começasse a usar a regra de expressão, não é? Os chuveiros, porque antigamente era tudo regado no chão. Mas continuam a abastecer a Mercado da Ribeira ou Não, nessa não. altura já estão aqui? O problema dá-se maior, eu não sei quando é que saiu o Mercado da Ribeira. Não, ainda abastecemos. Em 24 de julho ainda está, nessa altura ainda havia. Ainda se abastecia, pois. Então, quando é que se dá a grande mudança na vossa vida? Quando é que vocês deixam a pesca e ficam só na quinta? Deixámos isso porque depois a gente começámos a pensar em fazer um restaurante, lá na quinta. Foi. É quando a gente faz o restaurante e começámos a fazer a utilizar mais as casas para tirar rendimento, alugar mais as casas no verão, pronto, procurar... Antigas, casas. Estamos a falar em 1900 e... Aí? Sim. Sim, 90 vocês e tal, estão, 90 e tal, 40 2000. anos. O restaurante tem 40 anos. Tem 40 anos, já fazer 41. Portanto, em 1980. 1980. 83, 84. Não, tem Sim. 40 anos, o meu filho mais velho tem 40 anos. Foi nessa altura que nós fizemos o restaurante. Fizemos o restaurante. Depois começámos também... Estudámos também. Só para eu perceber, portanto, vocês deixam a pesca... Não, nessa altura não tínhamos deixado. Não, nessa Na altura ainda andávamos na pesca. Andávamos na pesca. A gente deixa a pesca após... O meu irmão ficou mais ligado à pesca, eu fiquei mais ligado à gerência do restaurante, e ele, quando vinha da pesca, ainda vinha lá ajudar. As nossas mulheres também a ajudarem lá, no restaurante. Epá, depois era muito já. Depois começou a aparecer um bocadinho mais de turismo, na questão de campismo, tendas, para montarem tendas lá na quinta. E era tanta coisa que a gente já não dava conta. Então, mas deixámos a pesca. qual é que é a ideia do restaurante? Porquê um restaurante e porquê essas casas na vossa quinta? O restaurante, porquê? As casas foi... As casas já vêm de antes. A minha mãe, Há quando casas casou feitas com o antes da meu pai... gente nascer. A minha mãe, quando casou com o meu pai, aquilo era uma quinta, pronto, em que temos uma parte realmente, pronto, que estamos a tribunal, da Câmara, aliás, os regreiros todos, e a parte que é nossa, que há pouca gente tem terrenos próprios, mas há mais lá também. E então depois, a minha mãe começou com a agricultura, ganhava um dinheirinho no verão, fazia uma casinha. Depois nós íamos vir para umas barracas. Umas barracas... No verão era. Ligadas no inverno também. Era mais no verão, que alugavam casas aos vernianos. Fazia outra, depois foi fazer outra. Era casas com 70 anos e mais. Pronto, daí aquilo está tudo alugado, tem feito falta para as pessoas, porque a gente estamos sempre a arranjá-las. E ai da minha mãe que saiba que há um inquilino que tem uma idade em que ela fica, eles compõem-nos logo. Dizendo assim, faz muita vergonha, estão a receber rendas, não arranjam as casas, nós arranjamos, às vezes não arranjamos é quando ela quer, então depressa. No restaurante, depois fizemos, porque havia, a minha mãe também tinha uma casa em Platex, não sei se sabe o que é, mas sabe, muito fininha. Madeira, era uma madeira. Onde está era o restaurante, era um barracão. Vendia-se mercearia e vinho. E bacalhau. Bacalhau, depois vendia-se. E Era gelados. uma merceariazinha. Eu comia 20 gelados por dia. Era uma merceariazinha, vendia aquelas coisinhas que havia ainda hoje, mas já pouco se encontra. O vinho ao copo, não era aqueles pequenos três que nós chamavam, tinha um tracinho e vendíamos algumas merceariazinhas. 1900 e que é essa venda que vocês Então, têm? que eu nasci em 58, eu talvez tivesse ali meus 15 anos. O quê? Esse barracão? Foi antes, foi há mais de 50 anos. Já existia lá. Pois. Aí há 60. Pois. Então, se o restaurante tem 40. 40... 58, 60. Como é que os gelados se conservavam? Com uma arga já nessa altura. 1900, eu ouvi. Sim. 1900 e com uma arca, 1900 E 60 e pipicos. 60 com 40. Sim. Sim, o restaurante tem 40 anos. 80. Portanto, 40 anos. Sim, 1970. Sim, para aí. Eu sei que Era uma arca de gelados, vendia os gelados. Nós também eu conservava muito. A gente tinha luz. A luz apareceu ali primeiro do que a água. No nosso, nós bebíamos água do poço. Não tínhamos água potável.
Ainda hoje se bebe. Só que o que é que acontece? Antigamente, e era quando se ganhava mais dinheiro até na agricultura, chovia muito, não é como agora. A senhora chegava ali à nossa quinta, aliás, as terras eram lavradas assim, para a água encaminhar-se toda para ali, porque a gente depois, aqui nesta zona, não se conseguia, nem de um lado e do outro, cultivar, mas ali já se conseguia. E nessa zona que a gente chama os Saloios, lá para Torres e aqui para estas zonas assim, aqui são terras mais grossas. Quando chovia, você chegava lá, só via um mar de água e as hortaliças estavam todo debaixo de água. Aqui na costa era carregar caminhonetes, que aquilo até... Era areia, e a gente era quando se ganhava muito dinheiro. E como chovia muito, a água tornava-se mais potável. Não é como agora, que quase não chove. A gente antigamente, nesta altura, por exemplo agora, chegávamos ali a um poço, debruçava-se assim um bocadinho, com um pai com 1 metro de corda, tirava um balde de água. Agora, mesmo aqui na costa, temos um nível de coisa, e não era tão salgada como agora. Chegava ali abaixo, agora está bem, agora está lá no fundo a água. Essa arca tinha uma marca? Eu não sei se na altura já era ao lá. Pois, já não acho que já havia. Mas era sempre só para gelados? Vocês não aproveitavam, por exemplo, para o peixe? Não, porque na altura não é como agora. Agora as pessoas dizem a arca só de gelados, mas metem-se vinho, metem cerveja, naquele tempo as pessoas, vá lá, entre aspas, tinha-se mais respeito pelas coisas que aquelas pessoas punham, não é? Para ter uma arca ali de gelados devia ser uma coisa quase... Sei lá, agora não, agora carrega-se com tudo o que houver para meter lá dentro. Peixe não, peixe então deixava logo cheiro. Isso era logo, se pusesse lá peixe. Aliás, nem vendíamos peixe. O que eu tenho lembrança, e já o disse, mas achava uma graça, que agora não se vê. Cá temos vi. Eram os bacalhauzinhos pequeninos que vendiam lá, naquela altura permitia-se vender. E era o chouriço alentejano, que o senhor que estava lá na taberna era o Tibarradas. Teve lá muitos anos, um alentejano. E já então, trazia de vez em quando os chouriços lá para vender. Cheirava tão bem, comido com um pão. Velhos tempos. Não havia pão ali, não havia nada, a gente tinha que vir à costa comprar. Não havia nada. Aliás, eu uma vez venho, a minha mãe manda-me vir aqui assim uma mercearia que havia para aqui, que chamava o Requinte, é ali para trás, ao pé da Rua 15. Havia ali assim uma merceariazinha, até pai, que é que vinha comprar o pão? Quando eu vou daqui para a quinta, de bicicleta, já não parar. Não tinha idade, nem a bicicleta tinha uma chapazinha, uma tarefa, assim, já queriam multar os meus pais. Foi. Mandaram parar lá ao pé do coisa, ao pé da cinta já. O restaurante surge, portanto, em 80 e tal. Vocês já estão casados? Como é? Já estou separado. Já estava separado. Já estávamos casados. Faleceu com câncer. Já estávamos casados. E mantém esse restaurante com... Nós explorámos o restaurante durante 4 ou 5 anos, não é? Foi. Depois tínhamos lá quando nós abrimos o restaurante, foi logo com uma cozinheira, uma madeirense, que a gente conhecia já há o tempo, mais um senhor de cor, que era o Manuel. Abrimos com eles, depois, graças a Deus e graças à cozinheira, que ela era uma boa cozinheira, que ela acho que ainda trabalha. Quando nós pensámos em deixar o restaurante e começarmos a dedicar mais assim à quinta e coisa, eles já ficaram com ele. Depois buscou outras pessoas e outras, e ainda se mantém hoje. Então, e quando é que vocês deixam definitivamente a pesca? Definitivamente a pesca foi... Foi 2, 3 anos depois de abrirmos o restaurante. Sim. Depois não aguentávamos, era carregar hortaliças, era a pesca, era o restaurante. Já estávamos a começar com um bocadinho de tendas lá no parque, lá na quinta. Depois começou a aparecer umas pessoas para pôr tendas no verão. Era tanta coisa que a gente... Então, este turismo de tenda surge em que altura? Vocês conseguem recordar-se? Aqui, os parques de campismo. Não, mas na vossa quinta específica. Foi na altura... Então foi quando se começou a fazer o outro diferente? Foi quando se começou a fazer aqui a largar o CCA, o campismo do Conselho de Almada, e as pessoas, coitadas, na altura, eram filas e filas em agosto para terem acesso para pôr lá passar férias com os filhos. 1900 Então foi no tempo do Orlando, o Orlando foi o primeiro a pôr lá. Já tínhamos um restaurante. Do Campo Grande, da churrasqueira do Campo Grande. Foi há 40 anos. Pai. Há 40 anos começámos com uma tenda. Porque eles não tinham espaço já no outro parque. Mesmo as pessoas do outro parque até diziam, vai ali à quinta, que a quinta ali eles têm lá espaço. E a gente deixava por uma tenda a outra. Já não semeávamos tantas couves, vai mais uma tenda. Semeávamos, começámos a preparar o restaurante, mas depois quando chegava ao verão, havia a cultura do tomate, nós começámos e eu passava com o trator por cima do resto das folhas do tomate e dos pés do tomate. Para ter ficar lisinho, para as pessoas porem uma tenda. E pronto, as pessoas montavam ali no verão, depois iam-se embora.
Depois começávamos a fazer campismo, outra vez, começávamos a fazer no verão. Havia muita afluência. Mesmo estrangeiros. Havia. Os estrangeiros, coitados, chegaram a desmaiar, nunca mais me esqueci. Era filas aqui 20 anos de pessoal. Desmaiarem ao pé de mim, chegavam Cansados. a fazer 100 km e 150 km na altura, só para se terem ideia do que era, não arranjavam uma vaga para fazer campismo. Agora, Nessa altura estamos a falar de quantos parques de campismo? Havia o da Orbitur? Não. Já havia todos. já havia todos. Já havia todos. Já. Havia o Agroaventura, havia o do CCL lá em cima, o CCL lá em baixo, o do Cova da Piedade, a Inatel, havia esses todos já. Mas o problema desses é que eles estavam Mas- sempre cheios ao ano. Porque, Estão fixos ao ano. E então poucos lugares mais tinham Para os veraneantes. Para os veraneantes, para aqueles que vinham aqueles iluzinhos, casais, fins de semana, 10 dias, 5 dias, e esses não parecia tinham lugar. Pediam, por favor. muitos jovens. Eram só jovens. E então, vocês alugavam um espaço para as tendas? Sim, ou sim. deixavam-nos só Não ficar? alugávamos um espacinho. Pagavam alguma coisa, mas nós não tínhamos a experiência. Ainda não tínhamos a noção do preço das coisas. Apareciam ali as pessoas. Só que Depois tivemos que fazer uns balneários também, para eles tomarem banho. Recebemos lá grupos de deficientes. Parques e automóveis. esses não levávamos nada. Uma vez os franceses, o meu irmão até foi com um grupo. Nós grande temos, grupo. Foi... nós temos imigrantes em França, da parte da família da minha mãe, não é? A irmã, as irmãs, depois foram lá para a França. E depois havia contactos deles que a gente tinha aqui uma quinta. Quando havia, aquilo era tipo as juntas, juntavam-se lá e como esses miúdos com dificuldades financeiras e com dificuldades entre aspas, deficientes, mas eram tão carinhosos para agarrar-nos à gente e coisas. E eles próprios vinham, pareciam uma comunidade, com aquele autocarro, traziam tudo para cozinhar e pronto, que eram pessoas com dificuldade, não é? E assim era a única maneira deles fazerem praia. Mas quanto à parte, Nós recebíamos muito ali. quando estava muito sol, depois comprar uma rede. Pois é, coitados, às vezes a gente devia fazer pena, que nós não estávamos preparados para receber aquilo, apesar de termos muita árvore, nós podemos lá muita árvore, mas, pá, coitadinhos ali ao meio-dia, o sol na árvore quase que... Então nós compramos uma rede enorme para eles estarem ali à sombra, aqueles meninos que a gente... Mas o coração deles era... A vossa quinta não comunica diretamente com a praia? Não. Então é desta estrada que vai por aqui, não é perto, esta estrada que vai aqui, não é? Deste lado é o Parque Campismo de Almada, não sei se conhece, a nossa é o lado esquerdo. Tem um restaurante muito grande agora. Aquela torre. Tem lá uma torre, mas É ao lado. é ao lado, não, quinta ao lado. É. Bom, vocês passam um restaurante, mas continuam com as casas e continuam com a quinta. Sim. E continuam a abastecer do outro lado, portanto, o mercado... Não. Então, como é que é? Nós Quando não- é que deixam? Nós não, a agricultura agora pouco ou nada fazemos. Não, mas nessa altura, portanto, quando deixam o restaurante ainda têm... Sim. Portanto, Agricultura. década de 80, Sim, até agricultura. 90, Sim. ainda tem agricultura. Agricultura e Quando é que multiver. vendem? Vendemos sempre vendemos na 24 de julho. Nunca deixaram o Nunca 24? deixámos a 24 de julho. A minha mãe tinha lá mesmo, chamavam uma pedra, um lugar que pagava para ir lá vender todos os dias. Todos os dias que ela entendia que devia se vender, não é? Nós agora ligámos também um pouco, foi à plantação de pinheiros. Não, mas entretanto, aparece uns senhores de Almerim, 2 irmãos, se pediam morar lá numa daquelas casas. 1900 e... Olha, só em ver, é na altura que a Câmara de Almada Há mais de 40. leiloa uns terrenos Mais na de Quinta 40. de Santo António, os primeiros terrenos. E há 40 anos também. Então eles calhar eram uns restaurantes. São João andou lá no restaurante. Pois. Há mais de 40 anos. Esses senhores apareceram lá. E eles eram subempreiteiros de construções grandes, já de prédios. Quando a Câmara de Almada leiloa esses terrenos, eles vêm ter connosco. Fizemos uma reunião, também com os meus pais. Olha lá, e se a gente fosse comprar um lote para fazermos um prédio? Comprámos, fizemos um prédio na Quinta de Santo António, os 4, fizemos outro na Quinta de Santo António e fizemos outro aqui na Costa da Caparica. Depois eles zangam-se, os 2 irmãos, e nós parámos na construção. Deram-nos a firma a nós. Nós depois ainda fizemos mais umas vivendas e íamos fazendo, a gente sempre foi fazer uma coisa e outra para se ganhar uma coisita. Fomos enganados, nas primeiras vezes fizemos Pois logo. foi. O famoso ali da Charneca, que enganou toda a gente. Correu mal. Bem, no terreno comprámos, ainda está lá. Ainda estamos Na Charneca da Caparica? Sim, na Charneca. Onde? Foi É na a chamada do Relógio. Quinta do Relógio. Foi. Comprámos aí uns lotes, uma coisa espetacular, mas depois, pronto, aquilo deu para o torto, ele abriu Enganado, falência. estava o dinheiro. E abriu falência e ficou lá muito dinheiro. Nós e outros como lá Mais comprámos. Em termos de organização, aqui desta zona, desta faixa mais junto à praia, como é que vocês
encaram estas mudanças? Porque vocês acabaram de nos contar aqui 60 anos. Sim. Não é? Vocês viveram aqui várias mudanças, vários planos. Se pudessem fazer assim um traço Eu geral... fazia o seguinte plano. Por exemplo, em relação aqui à frente de praias, pronto, passará a dizer, acho que as pessoas que estudam e que sabem mais que eu, aparentemente do papel, mas eu posso pensar como eles, não sei fazer no papel. Mas acho que a Maria Emília, ex-presidente, não estou por em causa esta, tinha um projeto muito bonito, e a ver se eu não falho aqui muito, que eu cheguei a ver, a Maria, pronto, a senhora Presidente, falei uma vez com ela, nunca me fez favor nenhum, nem eu fiz a ela, nada, mas acho que a ideia dela era ótima. Ou seja, ela queria fazer aqui abaixo, deitar o Cassial quase todo abaixo, fazer parques de estacionamentos lotados, com lotação, e depois, por sua vez, com semáforos, não é? Tudo, por exemplo, para 300 carros, 400 carros, as pessoas viam realmente que estava cheio, iam para o outro, essa organização toda. Queria passar também, salvo erro, os restaurantes estão em cima das dunas, para cada linha do comboio, em cima de umas estacas e com vista para o mar, não é? Que seria ela aí tinha ideias muito boas, não sei se vai fazer, porque este Cassial já não é como as pessoas dizem, é tanta Cassial, está aqui parado e fazer parques de estacionamento aqui à Fonte da Telha, que havia mais de 100 mil carros, e depois a praia, e depois passaria. Tem que haver lotação nos parques de estacionamento. Agora, o Cassial, acho que já se podia ter datado abaixo, que aquilo, algum, né? Nem ficasse só do lado esquerdo, pôr novas árvores bonitas, já de uma maneira em que depois pudéssemos os parques de estacionamento bem organizados. Esta faixa aqui lá dentro, a seguir aos parques campismos, os parques campismos saem daqui, pronto, que eles dizem. Este boom, esta ocupação mais carregada nesta frente de mar, começa quando? Vocês têm ideia, não é? Isto começa... 25 de Abril, foi antes. Começaram a fazer o bairro aqui de Ponta Bola. O bairro foi quando se fez acontecer 25 de Abril. E depois na Praia do Rei já havia... Faz a conta de 25 de Abril havia os desalojados, não é? E 16 ou 17 ou 20 casas e foi desdado ali algum terreno. Depois as pessoas, com dificuldades também, não é? Foram ocupando e fazendo casas. Está ali um bairro enorme. Onde? No bairro de Ponta Bola. Sim, está. E depois eram habitações de primeira... As pessoas que moram lá, já têm netos. Portanto, não é turismo. Não. Essas a Câmara mandou deitar abaixo e foram quase todas deitadas abaixo, ou todas mesmo. Em que altura, tem ideia? Já foi essa parte aqui do bairro Campo da Bola, junto anos, às dunas, há mais de 20 se calhar. Deitadas abaixo? Não. Quando deitaram aquelas já foi deitar abaixo também. Porque... Também foi um crime que fizeram. Os parques campismo aqui. Foi esse senhor que está lá embaixo, é o Macário Correia, não era na altura? Acho que era. Quem estava como secretário de Estado do Ambiente era o Carlos Pimenta. É esse? Que é pequenino. Peço desculpa ao outro senhor. Mas... Estes parques campismo foram fazer aqui, em cima junto à praia, assim na altura, não se pensou, ou estava em cima da praia, torna um bocado a praia em Portugal assim, torna a praia um bocado privada para os parques. Mas os parques campismo, como ouço pouca gente a dizer, eu digo, mas acho que também há pessoas que o dizem, mas não também o diz. Os parques campismo, se não fossem feitos ali, a Câmara de Almada, infelizmente, não conseguiria, até hoje não conseguiria, porque havia construção clandestina do bairro da Campo da Bola, que existe até à Fonte da Telha. É uma coisa de boa, pronto, e é uma coisa com facilidade se tira dali, não é? O parque de escapismo, as pessoas não podem pensar nunca, que são donos do terreno. É que os escapistas, alguns pensam que são donos do terreno e fazem construções, vivem lá ao ano. Eu nunca quis lá ninguém viver ao ano, está bem, como era uma coisa pequenina, e com 20 ou 30 ou 50 ou 60 tendas, agora nem isso lá temos, e estes têm 2 ou 3 mil. Mas foram um travão verdadeiro à construção clandestina, porque já havia na Praia da Mata, já havia na Praia do Rei e da Fonte da Telha, juntava-se tudo, hoje havia 20 mil casas ou 30. Então, e quem é que dá cabo desta construção? Quem é que limita esta construção clandestina? É nesta altura, na década de final de 80, 90, com o Carlos Pimenta, ou começa antes? Não, foi nessa altura que começou mais
a deitarem abaixo. Estava a dizer que era um crime. Porquê que diz que é um Por crime? exemplo, Porque Sobretudo na altura eu Fonte da conhecia, Telha. a gente pescava lá muito na Fonte da Telha, não é? Essa zona aí chamava-se aos Cavalos. E havia lá Chamava-se? a zona dos Cavalos, porque alegavam ali cavalos. É quando desce a Fonte da Telha, viraram para o lado da costa, seja para o norte, e aí começaram a fazer casas. Mas casas, na altura, dezenas, milhares de euros, de contos. Estava mal algumas coisas lá, mal feitas, estavam. As pessoas, uma fazia a casa para aqui, outra fazia para ali, avançava mais. Deitaram abaixo para quê? A senhora, se for lá agora, deita as mãos à cabeça. O que é que tem? É barracas, é relotas velhas, uns vedaram com paus e aquilo antigamente estava com murzinhos, com casinhas, aquilo havia que dizer assim, sim senhora, vai abaixo porque vamos fazer isto ou aquilo, que eles queriam reorganizar a Fonte da Telha. Não fizeram nada, deitaram casa às pessoas e as pessoas ficaram sem as casas delas. Aquilo, para mim, pensava que era assim, não se vai fazer nada. Uma rua aqui, olha, o senhor tem que chegar o meu para aqui e este chegar para ali e vai ficar aqui. E aproveitavam aquilo. Nem que assinassem, eu acho As pessoas estavam lá ainda. Nem que assinassem um papel, mas olha, quando isto for organizado, tem que ir abaixo. Não se voltou a construir nada lá ou voltou-se a construir? Já se deve ter feito lá mais algumas coisitas, não é? Um murzinho aqui, um murzinho ali, uma casita aqui, uma casinha ali, mas depois as pessoas, aliás, há uma relote velha mais ou menos, que foi vendida, já não me lembro quem é que foi, eu é que fui por lá, quando eu fui aí há uns 15, 12 anos ou 13, quando cheguei lá, que já o tempo não era, normalmente a gente vai ali a um restaurante, então isso não vimos para aqui, para este lado, e quando lá cheguei, eu disse, pá, mas isto agora mete nojo aquilo. Depois está tudo vedado com coisas velhas e pronto, está ocupado na mesma, mas muito pior. Portanto, estas habitações que foram abaixo eram habitações de primeira habitação. Não, quase todas elas, aliás, há algumas habitações que eram as pessoas que lá moram. Não, mas eu penso que na Fonte da Telha a maior parte delas eram vermelhos. Eram costas vermelhos, e a Câmara sabia disso, outras entidades deitaram abaixo por isso mesmo, porque se fossem, por exemplo, os pescadores e pessoas que são naturais lá não deitaram abaixo. Aliás, para deitarem abaixo não dá casas às pessoas, as pessoas são de lá, vocês não fazem um bairro, pessoas que são de todo o lado do mundo também, e dão casas, quanto mais lá na Fonte da Telha. A Câmara quer tirar as terras aos rendeiros antigos, mas também não. O Presidente já disse que vamos ver. Estas pessoas que viviam nestas habitações mais precárias são pessoas que vivem do mar ou são pessoas que vivem não, do mar praticamente é quase só os pescadores. Não, mas eu digo nesta altura, não é? Portanto, até se chegar a estas habitações clandestinas... Era uma ajuda enorme. A Arte Chábega sempre foi uma ajuda enorme para pessoas, tanto faz das terras da costa, como da cidade, hoje da Costa da Caparica, como pessoas de fora. Aliás, se falarem com vários pescadores, havia estudantes na faculdade que vinham no verão de férias, porque ganhava-se naquele tempo 800 escudos, um conto reis, por dia. Às vezes. De 1900. Há 40 anos? Sim. Há mais, até mais de 40 anos. Vinham ganhar. Era uma ajuda, mesmo um pedreiro, um trabalhador do campo, procurava largar cedo para ir à pesca, porque além de ganharem 300 escudos ou 400 escudos, naquele tempo, ou 500 escudos, trazia 2 ou 3 quilos de carapau ou de peixe que a gente apanhava muito naquela altura, que o pescador apanhava muito, e fazia-se os quinhões para todos os homens da companhia. E se houvesse um, naquele tempo, que dissesse assim, mas eu ainda queria mais os carapauzinhos, e mesmo os donos das artes diziam, olha, está aqui mais 1 quilo ou 2, leva lá que é para vocês comerem. Porque era composto esse quinhão, que me acabou de dizer? Eram os montes que a gente levava, ia, por exemplo, o meu irmão, uma caixa de um lado e eu agarrava do outro, e você agarrava ali naqueles montes, era feita a olho. Às vezes a gente contava 1, 2, 3, 4, 5, olha ali aquele, mete lá mais uma machete de carapaus naquele, está mais pequeno. Era. E depois a gente punha-se ali ao pé dos montes, corda, apanha lá, e a gente apanhava com um saco e trazíamos para casa. Normalmente era carapau. Os quinhões ou peixe que era distribuído pelos pescadores daquela... Ao último lance, mas às vezes tínhamos medo, não apanhássemos nada ao último lance, juntávamos antes depois não compramos nada. Não, e às vezes ia-se dar mais um lance que é para ter... Foi muito sacrifício, mas olha só lá. Era uma grande ajuda. Posso dizer que foi, já tenho dito, foi dos melhores tempos da minha vida. E a camaradagem que havia, mas naquele tempo era, porque a gente íamos, às vezes quando a gente ia pescar, por exemplo, de madrugada, que tínhamos que ir para a praia, às 4 da manhã ou às 5, a gente fazia uma fogueira, brincava-se ali uns com os outros, havia muita mulher na pesca na altura, que eram as que ajudavam a escolher o peixe, na altura havia muitas mulheres, né? e filhos dos pescadores também andavam lá. Qual era a tarefa delas? Escolher o peixe. E também ajudavam a puxar com o cinto. Ia puxar com o cinto, que era também ajudavam. A rede era puxada com o cinto, não sabia.
Eu conheço o cinto, não sabia era que elas tinham força Tinham. para puxar aquilo. Estávamos 2 horas e meia, às vezes que a maré cheia, na areia mola, a puxar uma rede. As mulheres, Puxar uma rede, mais atrás. Susana, não é? Atrás. As mulheres eram feitas como dentro do trabalho que faziam. Se era uma pessoa de escritório, chegava ali não podia com 4 ou 5 cordas. Agora eram meninas que iam para ali com 14, 15, 16 anos a acompanhar os pais ou as mães, começavam a ganhar força. É como vocês andassem no ginásio. A minha mãe, eu lembro-me da minha mãe, eu era miúdo, eu lembro da minha mãe, o estrume era carregado numa padiola. Sabe o que é uma padiola? Uma coisa assim maior que essa mesa. O homem punha estrume para cima, estrume para cima, e a minha mãe às vezes põe mais um bocado, assim, depois eu não posso com isso. E a minha mãe levantava aquilo do chão. Que é as mulheres do campo, é a mesma coisa a mulher da pesca. E o força. Que roupa é que vocês usavam para se proteger? Porque o frio era muito, não é? Não, é assim, é frio. A gente andava no verão. São exageradas. A gente andava no verão, mas a pesca daqui não se faz de inverno. Eu cheguei a andar interrompido às 4 da manhã. Agora, Estamos a falar o quê? De maio a Setembro setembro. mesmo, setembro, e às vezes outubro. Portanto, maio a setembro, Sim, outubro. é quando se pescava. Mais coisa, menos Às coisa. vezes era só em junho quando se pescava, porque o mar era muito bravo e era tudo a remos. Hoje começa-se a pescar já. já não Porque param quase. tem motores de 150 cavalos, 200 cavalos, aquilo fura a onda e Durante as marés vivas de setembro, como é que vocês faziam? pescávamos na mesma. O mar não podia estar ondas de 4 ou 5 metros, mas cheguei a apanhar ondas enormes. Chegámos a apanhar ondas. E havia algum tipo de proteção que vocês fizessem aqui? Não tínhamos escolher, não tínhamos nada. Naquele tempo não se fazia caso disso. Algum tipo de reza, algum tipo de proteção mais Não. transcendente? Não. Nunca se ligou muito aqui a isso. Não. Havia palavras que eu não. É desgraçado o que é, não é? Pois, havia palavras que não se podia dizer Os mestres diziam não gostavam que se dissesse, dava dava azar. Era desgraçado. Cala-te, não sei o que. E em termos de saúde, estamos a falar, portanto, entre a década de 70 até 86, 87, em termos de proteção de saúde, a Casa dos Pescadores dava-vos algum tipo de apoio? Dava a nós, quer dizer, na altura tinha-se a noção que, pronto, aquilo era a casa chamada Casa dos Pescadores. Eu lembro poucas vezes de ir lá à Casa dos Pescadores, sinceramente. Nós internamente não havia. Eu ia Não mais havia a cá doenças, Lisboa, quase. tive bronquite asmática e era palha banquia. E era uma tia minha que me levava, que a minha mãe não tinha tempo. Mas a Casa dos Pescadores, pronto. Só se a pessoa tivesse, ia lá um médico, Ia lá. mas nada. Mas eu não me lembro de haver lá muitos médicos, e a gente tínhamos mais, era o famoso Doutor Louro. O Doutor Louro, que toda a gente conhece, é aquela estatuazinha que está lá Está ali no Largo centro da Costa. Esse era o médico que não levava Se tivesse necessidade, não. Eu ainda não ouvi falar do Dr. Portanto, Louro. está ali tudo. Certo, E havia mas eu não conheço. um senhor que quase ninguém fala nele, que era o enfermeiro Brás. Não, mas falem primeiro do Dr. Louro e depois falem do Todo, enfermeiro Brás. o senhor era mesmo doutor, não é? Ele, aliás, ele tem descendentes aí, as filhas, ou o quê? Ele era o doutor que as pessoas que iam lá, e ali à casa das pessoas e tudo, assim, pessoas velhas que não precisavam pagar e ele não levava nada. Vivia aqui. Sim, Pois eu agora, ao certo, acho que vivia aqui. ao certo, não sei de onde é que. Ele vivia cá, pois, embora não sei, ele não é cá da Costa, acho eu, não sei. Não tenho a certeza, é só a gente se informar disso. Aliás, se a gente for a coisa ver. E era médico de toda a comunidade. Portanto, sempre que era preciso ia lá. Os pescadores iam lá muito. Tinha consultório. Tinha, ali mesmo ali ao pé da Rua dos Pescadores. A farmácia antiga. Era junto ao consultor. Também Era em frente à farmácia, acho eu. Então, Sim. não era o doutor E era Brás. estava lá o Brás com ele. O Brás era o enfermeiro também. E quem era o Dr. Brás? O enfermeiro Brás. Já faleceu. Toda a gente conhece o enfermeiro Brás. Pois Quando não estava lá o doutor, ele é que era o doutor da gente. Depois está tudo. O doutor Louro, então, a Câmara deve ter a história dele. Tanto que é uma pessoa querida por nós, todos aqui da comunidade, que fizeram e merecida uma estátua a ele. Está lá uma estátua ali, para ele. Ele não cobrava Pessoas pobres, que ele via que tinha dificuldade. Eu acho que ele até, às vezes, arranjava medicamentos, ou o que era. E em relação aos medicamentos, exatamente, era ele que arranjava também? Mas ou eu como acho é que ele, para pessoas que ele via que não tinham possibilidades, eu acho que ele também arranjava medicamentos. Eu participava em tudo o que pudesse, só se não pudesse. Tem os limites dele, não é? Pois, todas as pessoas têm os limites. Mas ele... Portanto, isto estamos a falar quando vocês eram miúdos. Quando Não, cá... miúdos não, já grandes. Já grandes, então a gente já viu, o homem exerceu até muito velhinho. Sim. E o Brás é a mesma coisa. Quando a gente morreu cortava qualquer coisa, íamos ao Brás. Tratar. Já morreu não sei há quantos anos. Sim, já morreu. Mais de 15 ou 20.
Quando vocês casam e têm filhos, há outro tipo de cuidados e há outro tipo de apoio em termos de apoio à saúde, etc. Como é que é isso? Continua a ser esta mesma pessoa? Vocês vão a outros sítios? Nós temos médico de família, né? Eu tenho, os meus filhos também têm, também vou ali quando necessário, pedir medicamentos, mas depois nós agora quase toda a gente é obrigada, depois já vão para não termos um seguro de saúde. Os nossos filhos já vão para a casa dos pescadores, já têm infantário, na casa dos pescadores. Quando os vossos filhos nascem, vocês já os colocam na casa dos pescadores? Já. Ok. Eu fornecia, o meu sogro fornecia para lá as hortaliças e as mercearias. A comida era feita lá pelas senhoras aqui da costa. Portanto, os vossos filhos entram mais ou menos em que altura na casa dos pescadores? Eles têm 40 anos, portanto eles deviam ter ido para ali com uns 3 anitos. Sim, 89, 90. E nessa altura, portanto, a Casa dos Pescadores serve não só a comunidade que trabalha no mar, mas também toda a gente ligada à agricultura. Havia uma agricultura também, mas havia uma problemática muito grande aqui na costa. Porque nós, os pescadores, às vezes, porque achavam que aquilo, discutiam, às vezes lá dentro, porque os pescadores iam lá, ou nós, que achavam que aquilo era só para os pescadores, mas infelizmente aqui depois passou a abrir um leque para mais pessoas. Era para a comunidade como toda. É hoje, para a comunidade toda. Como é para os nossos imigrantes, como para as pessoas que imigrantes, as pessoas que vêm para cá, não é? Recebem toda a gente e acham muito bem, não é? Toda a gente tem que ter direito à saúde. E os vossos filhos frequentam a Casa dos Pescadores até que altura? Até virem para a escola primária. Virem para a primária. Eles andaram aqui na escola também? Aos 6 anos. E em termos de saúde, depois continuam a ir lá, depois vocês percorrem... Não, vão lá. Já tem agora, é claro, agora já há seguros de saúde, há isso tudo, não é? Mas temos médico de família na mesma. Sim. E algum dos vossos filhos depois segue as vossas pisadas em termos de arte chávega ou de agricultura? Já não. Eu tenho meninas, eu tenho 2 rapazes, mas não seguiram. Portanto, a arte chávega não Quando nós deixámos, já nunca mais nenhum deles foi para lá. Não, porque é assim, depois é claro, a arte chávega emprega muito. Não, a arte chegava antigamente, chegava uma campanha, chegava a ter 40 pessoas. E agora fecha-se com 10 ou 12, porque está tudo mecanizado, não é? E ainda bem, porque senão se calhar não havia pessoal depois para trabalhar. Não conseguiam, até porque as redes são muito maiores. Antigamente era preciso muita gente para puxar aquilo. E a Costa da Caparica tinha, acho que 16. Costa da Caparica e a Fontantelha também tinha umas 5. 1900 e... Então estamos a falar em... 1980? Não, em 70 e tal. 70 e tal havia, se calhar há umas 20. Entre Fontantelha e a Costa. Empregar aí 30, 40 pessoas cada uma. Agora não sei se há 10. Era muita gente. Entre a Costa e a Fontantelha não sei se há 10. Deve haver 10. Quando vocês deixam definitivamente a arte chávega, recuperam depois o investimento, ou seja, os vossos tratores, etc., para a agricultura? Não, o trator sempre mantivemos na agricultura. Depois nós deixamos a arte chávega, mas os tratores continuaram a trabalhar. Nós vendemos uns na arte, como o sogro do meu irmão era um dos pescadores mais conhecidos aqui da costa, que era o Moisés, ficaram a trabalhar lá para ele. Depois nós, ao fim da semana, víamos com homens que trabalhavam para eles, né, com rapazes que andavam lá, e depois mais tarde para outro, depois vendemos os tratores, só ficámos com um, vendemos a eles. Ficámos com um por causa da agricultura. Que depois, mais tarde, também vendemos esse. Uma última pergunta. E fechando isto. Se vocês pudessem descrever as mudanças mais significativas que vocês sentiram aqui na paisagem, portanto, entre Costa da Caparica e Trafaria, o que é que vocês diziam que mudou ao longo destes 60 anos mais? Qual é que é assim um elemento que vos salta imediatamente à lembrança? Para mim foi fecharem a vala. Daqui da costa para a Trafaria era uma vala. No sentido positivo. Do sentido positivo. Explique lá isso melhor que eu não sei o que então, os esgotos fluviais iam daqui, em céu aberto, numa vala. Era assim uma vala, pronto. E escorria daqui por aí fora até lá. Desde a chegaça não, antigamente era aqui do Campo da Bola. Era do Campo da Bola. Aqui do Campo da Bola até à Trafaria, era céu aberto. Depois fecharam até aqui, onde é a rotunda da costa. Depois quando? Eu era miúdo, há mais. Fecharam este bocado aqui, até ali mais ou menos
até aqui antes de chegar à Rotunda, e aqui teve sempre aberto muitos anos. Quando a gente começa a construir lá aqueles prédios lá na coisa, a Melga era a montes, de quando as águas... Depois é que fecharam isto tudo até à Trafaria. E fazem esta avenida bonita, que ali para cima está bonito, aqui para baixo está um bocado abandonado. Está a ver que é uma vala aberta. É uma vala daqui para ali, só havia 2 centímetros. Aliás, a gente quando era miúdos íamos por lá apanhar peixinhos que havia para lá, na água. Era. Tinha árvores de um lado e do outro, Era. era um cheiro, um fodor, era no verão, e foi das grandes obras de caridade que fizeram. Ele havia histórias. Encerrada por completo depois do 25 de Abril. Pá, aí sim, Foi depois do E a avenida está bonita, para aí fora até a Trafaria. E para mim foi das coisas melhores que se fez cá na costa. E quando se faz a demolição das barracas que estávamos a falar, não se faz nenhum melhoramento nessa vala, na zona dessa vala, não? As barracas. As barracas, as construções clandestinas que há até à costa, até à Fonte da Telha. Não se faz nenhum melhoramento nessa vala? Isso já estava tudo fechado nessa altura? A vala não ia para a Fonte da Telha. Eu sei. Já está fechado. Pensei... Já está fechado. Já estava fechado nessa altura. Portanto, a questão da demolição destas habitações vem depois do encerramento dessa... Da vala. O que se fez a melhoria, após a vala, foi depois aquele bairro que havia também ali... Ao pé do Barbas. Ao pé do Barbas. Que é onde é agora o Parque de Santo António. Que eram Certo, de casas aí, fez a melhoria toda. Quer dizer, que ficou ali com uma beleza, como se está a fazer ao final, pegava a Trafaria, não é? Mas fica... E essas habitações aí eram também clandestinas, Tudo. mas eram primeira habitação Era também. primeira habitação. Era, mas havia Só muitas... pessoas de Cabo Verde, de Angola, mais dessas comunidades. Mas também havia, desculpa... Havia muitas porque havia pessoas já com 2 e 3. Eu acho que também já alugavam, se calhar, Pois. e vendiam uns aos outros e faziam negócios. E pronto, aquilo era Deus dará, é como está aqui agora, nas terras. Mas a Câmara aqui já demoliu. A Câmara agora já demoliu há poucos dias, porque foram avisados que estavam a construir, foram avisados, já estavam abaixo, continuaram a fazer. A Câmara demoliu.